Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da New Hotel Software. O tema de hoje é Gestão Avançada de Tarifas no Cloud PMS. O meu nome é Artur Carneiro e nos próximos minutos vamos falar sobre tarifas derivadas e cópias de tarifa, contratos, condições de cancelamento e controle de vendas ou restrições. Vou começar por falar em tarifas derivadas. Para isso precisamos de ir a tarifas novamente, e tenho aqui a listagem de todas as minhas tarifas. Como é possível verificar, aqui nesta coluna temos derivada de. Esta coluna indica quais as tarifas que são derivadas de uma tarifa principal. Podemos ver aqui, por exemplo, que esta tarifa bar 2M é derivada desta bar 1 high. Ou seja, sempre que eu vou fazer alterações nesta tarifa bar 1 high, vai alterar os preços também na bar 2M. Vou criar uma tarifa derivada para exemplificar. Para isso preciso de inserir, colocar uma abreviatura e vou colocar uma descrição que vou usar a mesma. Atenção que esta abreviatura é o nome da tarifa que vai aparecer nos canais de venda online. Esta descrição para faturar é a descrição que irá aparecer na fatura e que vai identificar a tarifa. Poderíamos escolher um nome diferente da abreviatura e da descrição. Novamente aqui usado para identifica se são para reservas de entidade ou para reservas diretas. Vou deixar em ambos. A categoria vou deixar na categoria geral. Segmento, poderia escolher um segmento e quando esta tarifa for aplicada numa reserva, automaticamente este segmento é aplicado. Vamos, por exemplo, pôr eventos. Colocar um comentário. Eu vou colocar o mesmo, porque este comentário pode ser visto na reserva e também na ferramenta de procura de tarifas. E aqui, neste quadro aqui em baixo, onde ele diz derivar da tarifa, se eu fizer este drop-down, tenho aqui as várias tarifas principais que posso escolher. Vou escolher novamente esta bar 1 high. Ao escolher, ele pergunta-me percentagem ou valor. Isto quer dizer qual vai ser a variação em preços por noite da tarifa principal. Se eu colocar aqui 100, vai aplicar mais 100%. Se eu colocar aqui menos 50, vai fazer uma tarifa com menos 50% do preço por noite da tarifa principal. A mesma coisa com o valor, aqui identificaria menos 50 euros. Vamos fazer aqui com menos 10%. Menos 10%. Ordem para mostrar, apenas identifica a ordem para mostrar aqui de lado na listagem e poderia aparecer em primeiro, em segundo ou em terceiro, conforme eu queira. E para criar esta tarifa, basta-me fazer aceitar. A tarifa foi criada, isto encontra-se aqui em teste derivada. Se eu editar a tarifa novamente, fizer reset no separador preços, os preços estão cá, 135 por noite. Se eu for à tarifa principal, esta tarifa bar 1 high, da qual eu derivei, se eu fizer reset, vejo que o preço aqui são 150. Eu pus a condição que seria menos 10% desta tarifa. Portanto, tenho aqui 150, na derivada, tenho 135. E este valor aplicar-se-á para todas as tipologias, caso estas tipologias tenham preço na tarifa principal. Grande vantagem das tarifas derivadas.
Conseguimos criar várias tarifas de acordo com a nossa estratégia comercial, rapidamente usando por base uma tarifa principal. Notar que qualquer alteração de preço que eu faça na tarifa principal, esta alteração irá refletir-se nas restantes tarifas derivadas. Caso eu necessite de alterar preços numa determinada época, mas não quero que se reflitam nas outras tarifas todas, o Unihotel PMS tem a possibilidade de fazer a cópia de tarifa. Vou exemplificar usando a mesma. Basta-me selecionar a tarifa que eu desejo, clicar em copiar e consigo fazer uma cópia exata da tarifa principal. Vou fazer aqui uma tarifa de cópia, vou-lhe chamar teste cópia. Colocar exatamente a mesma descrição. Colocar o período em que esta tarifa é válida. Eu vou colocar até a final do ano. E aqui posso também variar preços em mais ou menos. Vou pôr de mais a 10 euros. Assim. Ou, se eu pusesse percentagem, seria mais 10%. Eu vou colocar mais 10 euros para ser diferente da outra. E esta opção apenas preços de alojamento, se eu marcar, quer dizer que vai apenas aumentar 10 euros no preço do alojamento, excluindo as refeições. No caso, por exemplo, do HB, o preço do pequeno almoço e do almoço, ou do jantar, não iria sofrer alteração. Neste caso, eu vou deixar em branco e assim vai vai aumentar 10 euros ao valor da diária. E aqui está o teste de cópia. Se eu editar, fizer reset, tenho aqui mais 10 euros. Lembram-se que a Bar High tinha por diária 150 e ele aplicou mais 10 euros na diária. Temos então estes dois conceitos. Tarifa derivada é uma tarifa que deriva diretamente de uma tarifa principal e qualquer alteração de preço que eu efetuo vai repercutir-se nas tarifas filhas. A cópia de tarifa permite uma cópia completa da tarifa principal, podendo derivar em valor em percentagem para mais ou para menos. Se eu fizer alterações na tarifa principal, onde eu efetuei a cópia, estas alterações não se vão refletir na cópia da tarifa. Vou mostrar agora a parte de contratos dentro das tarifas. O que são contratos? É um conjunto de regras e condições pré-programadas para a aplicação de tarifa numa reserva. Alguns exemplos. É possível, através de um contrato, aplicar descontos pré-acordados com o operador turístico ou é possível também efetuar um pacote de 3 noites pelo preço de uma. Apenas uma nota, podemos ter quantos contratos quisermos numa só empresa e na altura da reserva escolhemos qual o contrato a aplicar e podemos ter o mesmo contrato associado a várias empresas. Vou fazer agora aqui um pequeno exemplo de um contrato com um desconto para uma determinada empresa. Para isso, precisamos de ir a Tarifas, Contratos. Neste quadro, mostra-me todos os contratos que eu já tenho criados. Eu vou criar um contrato novo. Para isso, preciso de Inserir. Surge-me aqui a janela de criação de contrato. Igual na criação das tarifas, aparece-me um campo para colocar uma abreviatura. Vou colocar Contrato Exemplo. Isto é apenas a abreviatura. Na descrição, vou colocar a mesma coisa. No tipo de contrato, ele pergunta-me que tipo de contrato é este, se é um contrato, se é uma oferta, se é um early booking. Serve-me apenas para identificar que tipo de contrato é este aqui nesta listagem que eu tenho por trás.
qual a tarifa que eu quero aplicar a este contrato. Eu vou escolher uma das minhas tarifas. Aqui vai-me surgir todas as tarifas que eu tenho criadas, cópias ou derivadas. Vou continuar a usar o exemplo Baron High. Caso tivesse um allotment criado, poderia colocar aqui. Caso eu tivesse uma conta de faturas a crédito, poderia colocar também aqui, associar este contrato, caso fosse específico para uma empresa, e assim que eu fosse faturar, automaticamente a aplicação sugere-me esta conta para fazer uma fatura a crédito. Neste caso vou deixar em branco. E qual o nível de desconto que eu quero aplicar. Eu vou escolher este desconto, Seasonal, por exemplo, e vou dizer que tem 15%. Tem 15% de desconto neste contrato para esta empresa. A fórmula de cálculo, posso calcular a partir de estes dados que estão aqui, quarto, pequeno almoço, comidas, quarto mais pequeno almoço, etc. Vou fazer de todos os serviços e aplicar a todos os serviços. Que também poderia escolher aqui onde é que eu queria aplicar este desconto. Vamos escolher todos os serviços. Novamente usado para ambos, direto ou entidade. Eu vou deixar para ambos. E bastaria chegar aqui a entidades, inserir e escolher a qual é que era a minha empresa que eu queria atribuir este contrato. Vamos, por exemplo, escolher aqui esta empresa Toyota. Se eu fizer aceitar, o que a aplicação vai fazer vai criar um contrato para a empresa Toyota baseado na tarifa Baron High com um desconto de 15%. Vou mostrar como é aplicado. Vou fazer aqui aceitar. O contrato é aqui aplicado e se eu for criar uma nova reserva, vamos dizer que a entrada é hoje e tem 3 noites, ou 4 noites, por exemplo, num double. Vou escolher que é do tipo entidade. Ao escolher a empresa, escolho a empresa a qual associei o contrato, que era esta Toyota. Duplo clique. Automaticamente a aplicação vai atribuir este contrato exemplo. Se eu tivesse mais contratos dentro desta empresa, iriam surgir aqui. Neste caso só tem este. Automaticamente também atribuiu a tarifa Baron High, que foi a que eu escolhi como base do contrato. Se eu fizer aqui o cálculo do preço, ele vai mostrar o preço com a tarifa e os 10% de desconto deste contrato. Mais opções que nós podemos ver dentro dos contratos. Vou editar novamente o contrato exemplo que eu fiz. Do lado direito eu tenho restrições. Eu aqui posso definir algumas restrições neste contrato. Posso dizer, por exemplo, que este contrato é apenas válido para estadias com pelo menos 2 noites. Então eu poria aqui pelo menos 2 noites. Posso escolher aqui, e esta condição é e ou, portanto eu posso dizer que é válido para estadias entre pelo menos 2 dias, em que teria que ter pelo menos 2 dias da semana, ou 1 dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou posso dizer aqui que tem que ter pelo menos 1 dia do fim de semana, ou 2 dias do fim de semana. Este intervalo que aparece aqui, imaginem que nós estávamos a fazer um contrato que tinha que ter pelo menos 15 dias, eu iria dizer que pelo menos 4 dias do fim de semana eram obrigatórios para obter a condição deste contrato. Posso dizer também que este contrato apenas é válido para chegadas, para reservas que fazem check-in numa determinada data do calendário. Eu podia dizer aqui que este contrato apenas é válido para reservas que fazem check-in entre 1 de maio e 31 de maio.
e, ao aceitar, iria gravar esta condição. Outra possibilidade que nos oferece os contratos é de criar pacotes. Por exemplo, o pacote de 3 noites que custam 2 noites, ou seja, uma das noites é deduzida automaticamente. Podemos fazer da seguinte forma. Vou criar um novo contrato, aqui com o botão inserir. Vou chamar 3 noites igual a 2. Vou colocar a mesma descrição. Aqui vou dizer que é uma oferta, apenas para eu identificar que é um contrato de oferta ou um pacote de oferta. Posso basear numa tarifa, não é obrigatório, porque eu posso fazer isto com preço manual e a aplicação vai calcular a noite de oferta de acordo com o preço que eu colocar manualmente. Vou na mesma basear nesta tarifa Baron High. Mesma coisa, allotment, conta. Não vou colocar desconto, mas eu poderia na mesma colocar um desconto. E no quadro em baixo é onde eu vou definir qual das minhas noites é que vai ser oferta. Eu tenho aqui o livre, identifica-me qual a noite que vai ser oferecida. O aplicado de, se é na altura do check-in ou na altura do check-out. Se eu colocar assim, livre aplicado à saída, quer dizer que a última noite vai ser grátis. Se eu colocar assim, a primeira noite, a noite do check-in, vai ser grátis. E finalmente, se eu quero aplicar este desconto, no fundo é um desconto a 100%, ao quarto ou à pensão. Eu vou colocar em ambos. Uma pequena nota. Na criação deste tipo de contratos, onde se é oferecido uma das noites, por norma, gosto sempre de aconselhar que seja aplicado à saída. Isto porque, neste caso, de um pacote de 3 noites igual a 2, se eu oferecer a noite do check-in e se o hóspede fizer um check-out antecipado, por exemplo, na segunda noite, apenas vai pagar uma das noites. Ao passo que, se eu colocar como regra que é sempre a noite do check-out, mesmo que o hóspede faça check-out antecipado à segunda noite, irá pagar as 2 primeiras noites, porque esta condição só se verifica na noite do check-out. Finalmente, aqui o inserir valor médio. A aplicação pode fazer o cálculo de 2 formas. Imaginem que temos 3 noites a 50 euros e eu decido oferecer a noite do check-out. Se eu deixar esta caixa em branco, sem inserir o valor médio, a aplicação vai fazer 50 na primeira noite, 50 na segunda noite, 0 na terceira noite. Se eu fizer inserir valor médio, a aplicação vai calcular 100 euros, que são o preço das 2 noites, e dividir pelas 3, que irá dar os tais 33,333 euros por noite. Portanto, depende da forma como quisermos fazer a análise de venda. Caso queiramos pôr uma noite a 0, retiramos o visto. Caso queiramos colocar um valor médio para valorizar todas as noites, deixamos inserir valor médio. Eu aqui não necessito de adicionar uma entidade, porque, por exemplo, isto é um contrato para um cliente direto, mas, caso eu tenha esta condição para uma empresa, uma entidade, basta-me inserir as entidades que eu quiser. Posso escolher várias, pressionando o botão de controle e fazendo clique com o botão do lado esquerdo, e eu vou associar as empresas que eu quiser. Ao aceitar, tenho as empresas aqui todas. No entanto, usei para ambos, portanto, vai ser possível dar este contrato ou este pacote a reservas que sejam de entidade direta. Faço aceitar e vou mostrar como é aplicado numa reserva. Vou novamente criar uma nova reserva. Na mesma vou deixar estas datas e esta tipologia. E eu aqui, no contrato, vou escolher este 3 igual a 2. Eu se colocar aqui 3 noites, se eu fizer aqui preço, a aplicação vai calcular
de acordo com as regras do contrato, o preço para esta reserva. Vou gravar. A reserva é criada. E eu agora vou ver aqui em movimentos adicionais e vejo que a minha última noite, portanto eu tenho aqui a noite de 31, tenho a noite de 1, mas a noite de 2 não aparece aqui. Obedeceu às regras do contrato, ou seja, eliminou a última noite. Caso eu tivesse colocado o contrato com o preço médio, vamos aceitar aqui. Vamos aqui à reserva recalcular os preços para trazer as novas regras do contrato. Os preços estão atualizados. Vamos aqui, o preço mantém-se, mas se eu for aqui aos movimentos adicionais, fazer um executar, já vejo que dividiu-me o preço pelas 3 noites. A noite 2 já surge, mas com um preço de 93,33. Estas são as possibilidades que os contratos nos oferecem. Ou fazer um contrato com determinado desconto, ou fazer um pacote de oferta. É uma ótima ferramenta para nós usarmos na nossa unidade, pois permite uma flexibilidade maior na oferta aos nossos clientes. Vou falar agora de controle de vendas, ou também conhecido por restrições. Mas para isso precisamos de ver antes categorias de tarifa. Categorias de tarifa serve para nós criarmos grupos de tarifa apenas com uma descrição para poder incluir tarifas dentro destes agrupamentos. Isto vai-nos servir aqui para o controle de vendas. Eu vou mostrar como. Vou criar aqui um exemplo, chamando-lhe simplesmente exemplo, associando à aplicação New Hotel PMS e vamos fazer aceitar. Só assim simplesmente. E eu em tarifas tenho a possibilidade de juntar tarifas dentro deste agrupamento, dentro desta categoria. Vou juntar aqui aqueles dois exemplos de tarifa que eu criei há pouco. Vou chegar aqui a geral e colocar aqui que a categoria é exemplo. Vamos aceitar. E vamos aqui aceitar aqui também esta exemplo de tarifa. Muito rapidamente. Só mudar esta categoria. Aceitar. Na ferramenta de controle de vendas, eu posso inserir restrições nas minhas tarifas da seguinte forma. Clico no botão inserir e surge-me este quadro. A leitura é desta forma. Primeiro vou selecionar o período onde quero aplicar estas restrições. Vou escolher aqui um exemplo entre o dia, por exemplo, 1 e 5 de abril. Ele pergunta-me aqui se são todos os dias da semana, eu vou dizer que sim. Vou manter por defeito. Depois, aqui no modelo, eu tenho aqui vários quadrados com cores e aqui tenho a legenda. O vermelho refere-se a fechado e eu posso dizer sim ou não. O verde refere-se a fechado para chegada. O azul claro, fechado para saída. O verde escuro refere-se à duração da estadia a partir do check-in. E o azul escuro refere-se aqui ao comprimento da estadia, à duração total da estadia, independentemente da chegada. Do lado direito tenho aonde é que eu vou aplicar estas condições. Tenho 5 níveis. O primeiro nível é o hotel. Se eu, por exemplo, fizesse condições de 1 do 4 a 5 do 4, onde eu coloquei no vermelho que corresponde a fechado, sim, e fizer assim, eu vou fechar o hotel, vou fechar as vendas do hotel total durante este período. Se eu fizer aqui nas categorias,
surge-me as tais categorias de tarifa que eu há pouco mostrei. Eu posso apenas fazer um fecho nas categorias que eu selecionei. Posso também fazer um fecho nestas categorias, por exemplo, só fechado para chegada ou fechado para saída. Nesta categoria, por exemplo, exemplo. Isto quando eu tentasse criar uma reserva onde eu tinha esta condição de fechado para saída, eu não poderia nunca criar uma reserva cuja data de checkout fosse entre 1 e 5 de abril, nesta categoria de tarifa. Nas outras, manter-se exatamente igual. Vou mostrar tarifas. Aqui eu consigo fazer restrições, controle de vendas em tarifas em específico. São todas as minhas tarifas, de cópias derivadas ou originais. Tipos de alojamento. Posso fazer um controle de vendas por tipo de alojamento. Ou produtos. Produtos é a conjugação da tipologia com a tarifa. Portanto, vai multiplicar o número de tarifas pelo meu número de tipos de alojamento. Por exemplo, aqui, a tarifa Barum High para a tipologia Double Deluxe. Todas estas restrições, dependente do Channel Manager, são transmitidas também para os vossos canais de venda online. Esta é a forma que nós temos de controlar as nossas vendas de tarifas, de tipos de alojamento ou a conjugação de todos. A grande vantagem de ter as tarifas do lado do PMS é que nos oferece este tipo de flexibilidade e controle, podendo desta forma, sendo o hoteleiro, a poder decidir a sua estratégia. Condições de cancelamento são um conjunto de regras que são ativadas automaticamente quando se efetua o cancelamento de uma reserva. Uma das condições mais comuns é a não reembolsável. Eu vou dar aqui um exemplo de uma condição desse tipo. Estas condições, estas regras são definidas aqui em tarifas, condições de cancelamento. Ao clicar, vai-me surgir todas as condições de cancelamento que eu tenho criadas na aplicação. Já tenho aqui um exemplo criado de uma non-refundable, de uma não reembolsável. Vou fazer duplo clique para editar e surge-me aqui a condição de cancelamento. Vou editar a condição de cancelamento, que eu poderia ter várias dentro das non-refundable, de acordo com a nossa estratégia comercial, e vamos ver que opções estão aqui nesta condição de cancelamento non-refundable. Primeiro diz-me tipo, Release, Arrive ou Stay. Tipo, Release é quando esta reserva é cancelada, em qualquer altura antes do check-in. É no Release. O Arrive é a condição para reservas que são canceladas no dia do check-in. E o Stay para as reservas que são canceladas durante a estadia. Neste caso, como é uma non-refundable, eu vou fazer um Release. Quer dizer que este cancelamento vai ser efetivado em qualquer altura antes do check-in. Aqui eu posso definir o número de dias antes do check-in. Eu tenho aqui 9.999 dias porque eu quero que qualquer reserva que eu tenha na minha aplicação e seja cancelada com este número máximo de dias. É um número que assegura que é aplicada esta condição em todas as reservas canceladas. Portanto, neste momento tenho tipo release, número de dias, estes dias todos antes do check-in. Depois tenho o total de encargos, ou seja, aquilo que eu vou cobrar ao hóspede por este cancelamento. Como é uma non-refundable, eu vou fazer o total do room rate, portanto o total da tarifa. Eu poderia escolher o total de todos os serviços, o total da tarifa diária ou só serviços, por exemplo, de alimentação. Neste caso eu vou dizer que quero cobrar o room rate, quero apenas cobrar a tarifa da diária. E qual a percentagem que eu quero cobrar? Eu quero cobrar 100%. Portanto, neste momento eu tenho tipo release, antes do check-in, o número de dias antes do check-in, total de encargos, escolhi a tarifa e 100% desse valor. Eu poderia definir aqui neste valor um valor em específico,
ou seja, este valor iria anular este total de encargos, ou outro, eu poderia dizer que apenas queria cobrar a primeira noite, queria cobrar a noite a seguir ao check-in, por exemplo, se eu tivesse um tipo arrive ou uma estadia. Podemos jogar com estes parâmetros de forma a compor a nossa condição de cancelamento. Finalmente, tenho aqui se quer incluir a taxa turística ou não. E assim, construo uma condição de cancelamento para uma non-refundable. Haveria várias possibilidades. Por exemplo, uma condição de cancelamento mais moderadas, e eu aqui, a leitura que eu faço é que eu tenho 6 dias antes do check-in, eu vou cobrar todos os serviços da duração da estadia. Se esta reserva fosse cancelada 7 dias antes do check-in, esta condição de cancelamento não se iria aplicar. E assim, podemos construir várias condições de cancelamento de acordo com a nossa estratégia de venda. Obrigado por terem estado connosco neste webinar e lembre que podem enviar as vossas questões para academy@newhotel.com e responderemos às vossas dúvidas. Até à próxima!